No vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar uma capa ou banner no estilo GG Max no Photoshop. Aquele visual que é meio insano, com tipografia forte, cores vibrantes e composição profissional. Esse estilo de arte é um dos mais pedidos hoje pelos designers e donos de loja em geral. E dominando isso, você consegue vender capa todo dia. Então bora pra aula. Então vamos lá, pessoal, vou ensinar como é que vocês vão fazer o banner GG Max, tá? Do começo ao fim, vou mostrar todo o processo. Espero que vocês gostem. Todo essa aula. E aqui tem várias resoluções. A mais baixa é 640 até 1920 por 1140, que é a que a gente vai utilizar. Então eu vou copiar e vou colocar perfil de cor. Vou colocar Adobe RGB 1998, pixels quadrados. Então nós vamos começar. Aqui eu já deixei salvo todos os materiais que nós vamos utilizar para fazer esse banner, todas as imagens, e a gente vai fazer passo a passo tudo direitinho. Primeiramente vou colocar o fundo. Pronto. O nosso fundo. Se você quiser saber onde é que você encontra esses fundos, você pode ir só lá no Google Gemini, pegar a imagem de algum anúncio na GG Max e pedir para ele remover o fundo. E eu estou criando também um pack de design, onde eu vou colocar todos esses fundos, um pack gratuito e um pack pago. E vai ter bastante fundo lá. Aqui eu estou com a imagem, eu vou enquadrar essa ponta aqui mais para frente. E pronto, a gente já tem aqui o nosso fundo. Esse plano de fundo eu posso excluí-lo. Pronto, eu vou dar um Ctrl J e vou colocar o nome de fundo. Aqui temos o fundo e eu vou travá-lo por enquanto. Pronto, primeiramente temos o fundo. A segunda coisa que eu vou colocar vai ser os textos da nossa imagem. Os textos eu vou colocar com a fonte Tusque Grotesque, acho que é assim que se chama. Você pode pesquisar lá no Google e você vai encontrar. Ela tem bastante variações, 6900 bold, e a gente vai utilizar a 6700 bold. Você pode colocar dessa para cima. Eu vou aumentar o tamanho dela. E agora eu vou colocar assim, contas. E você deve utilizar o texto no tamanho grande, para que a fonte fique bonita. Eu vou colocar aqui contas. E eu vou dar um Ctrl J para duplicar a camada de texto. E eu vou colocar aqui o nome Blocks. Vou colocar junto. Pronto, já temos o nosso texto. Agora a gente vai colocar alguns efeitos no texto antes da gente fazer o efeito 3D, que aparece muito nos comerciais lá que você vê no Marketplace. O efeito 3D eu já tenho ele salvo aqui no meu estilo de camadas e eu vou mostrar ele aqui para vocês, aqui para ele. É esse aqui. Esse é o efeito 3D. Primeiro a gente coloca um traçado com 4 pixels de tamanho, posição externa, normal, opacidade 100 e a cor branca. A gente vai colocar uma sobreposição de degradê. Isso aqui é bem simples. Você vai deixar tudo normal, o ângulo para cima, 90, linear, escala 100. E aqui na ponta você vai seguir esses números aqui que estão aparecendo na tela do código. E vai começar branco e vai terminar um tom de cinza, mas não tão escuro. O tom. E eu vou colocar também uma sombra projetada, que aí varia de acordo com o quanto que você quer. Eu vou colocar também no outro texto esse mesmo efeito de texto, esse mesmo estilo de camada. Aqui, estilo de camada, e eu coloquei. Pronto. Agora a gente já tem o efeito no nosso texto. Agora aqui eu vou ajustar um pouco a largura. Eu vou deixar um pouco mais perto. Eita, ficou muito perto. Deixa eu dar voltar aqui. Pronto, aqui eu já tenho o texto. Agora eu vou diminuir ele mais ou menos até aqui. E o contas eu vou aumentar um pouco. Agora que a gente já tem o texto, como é que a gente vai fazer o efeito 3D? Primeiramente a gente vai clicar aqui. No botão esquerdo do mouse. Vai ter todas essas ferramentas aqui, mas a gente vai vir em perspectiva.
Mas por que não está aparecendo perspectiva? Você vê que não está dando para clicar. A gente tem que pegar os textos e converter em objeto inteligente os dois textos, para aí a gente poder usar a ferramenta perspectiva. Eu vou converter os dois textos e eu vou colocar aqui textos. É sempre bom você deixar organizado todas essas camadas no Photoshop para você não perder, você não saber onde essa camada está e você ficar perdido. Então é bom você sempre deixar em pastas textos, fundos, elementos, e vai facilitar muito a sua produtividade. Então bora lá. Eu já estou aqui com o texto. Agora com o objeto inteligente a gente vai poder utilizar a opção perspectiva. E agora a nossa forma de mover aqui o texto, de aumentar a escala, vai ficar diferente. A gente tem o modo de perspectiva, a gente pode aumentar para baixo, assim o texto vai ficar todo esticado. A gente pode aumentar para a esquerda, que ele vai ficar mais puxado assim, esse 3D. E eu vou puxar um pouquinho aqui, na ponta, só bem pouquinho, pra cá. Aí varia muito do seu gosto pessoal. Era assim. Pronto. E eu vou puxar mais um pouquinho para aqui. Ficou interessante. Eu vou agora dar um Ctrl T, agora no modo normal. Vou dar um Shift para aumentar a altura. E eu quero que ele fique mais ou menos nessa altura assim. Então ficar um texto pequeno. Eu gostei do efeito. Talvez eu possa fazer algum ajuste futuro. Eu vou fazer o mesmo com o texto de baixo, Blox Fruits. Pronto, eu já fiz com os dois textos. Deixei no tamanho médio para não ficar nem grande nem pequeno demais, mas o tamanho visível. Se você aumentar assim a largura, o texto vai ficar mais espaçamento. Se você deixar assim, ele vai ficar mais juntinho. Vou deixar assim no tamanho que está bom. E pronto, a gente já tem agora o nosso letreiro. Eu vou dar aqui um Shift Ctrl R. Já tinha me esquecido do atalho. Para a gente ativar as guias no Photoshop. E eu vou colocar umas duas guias aqui, ó. Uma guia aqui para a gente manter nosso texto alinhado. Eu vou colocar uma guia aqui em cima para a gente manter tudo alinhado nas margens. Claro, eles não têm margens, mas fica esteticamente mais bonito. Vou colocar mais ou menos aqui e pronto. Vou voltar aqui um pouquinho e vou colocar mais para cá. Pronto, a gente já tem nosso texto e agora a gente vai colocar os elementos, e é uma das coisas mais importantes. Eu vou voltar aqui nas imagens que eu tinha pego com vocês. Eu tenho essa imagem aqui, essa render na verdade, que eu removi o fundo. Eu removi o fundo no Photo-Room. Você pode remover no Photoshop mesmo, mas eu não estava com muita vontade de usar o Photoshop, para usar o Photo-Room. Eu vou aumentar um pouco ela, o tamanho. Nesse tamanho assim mais ou menos, está interessante. Pronto. Eu vou colocar essa imagem aqui em cima. Vou criar uma pasta chamada imagens. Cadê? Imagens. Pronto. Aqui nessa imagem eu vou vir aqui em filtro. Eu vou dar um filtro do Camera Raw. Vai demorar um pouquinho para carregar. E a gente vai fazer alguns ajustes nessa imagem. Pronto, já estou aqui com o filtro do Camera Raw. E a gente vai melhorar a qualidade dela. Primeiramente a gente vai vir aqui em vibração. Eu vou aumentar um pouco a vibração. Vou deixar aqui uns 50 quase. Eu vou aumentar também os brancos e os pretos dessa imagem. Vou colocar um pouco de sombras e realces. O filtro do Camera Raw é mais um gosto pessoal, que você pode ir testando e ver qual fica a melhor configuração para a sua imagem. Pronto, a exposição não ficou bom, então eu vou deixar a exposição no 0. Mas dependendo da sua imagem, pode ser que fique um resultado diferente, resultado satisfatório. Eu vou aumentar um pouquinho, desembaçar, claridade só um pouquinho, 7.
Curvas, correções de cores eu não vou utilizar. Eu vou, em detalhe, aumentar a redução de ruído de cores e a redução de ruído normal. Pronto, a redução de ruído normal eu acho que eu vou diminuir um pouquinho. Vamos ver aqui como é que ficou. Pronto, essa é a nossa imagem com o filtro do Camera Raw. Isso aqui é 100, isso aqui é com. Esse aqui é com. E ficou um resultado bastante interessante. Mas assim ficou a imagem interessante. Eu vou ajustar esse texto, porque a imagem ficou um pouco grande, então eu vou colocar ela um pouquinho mais assim, perto do outro. E eu vou aumentar um pouquinho assim. Para que não fique ilegível, eu vou colocar a imagem um pouco mais para cá. Interessante. Se ficar uma letra só por fora, ainda dá para relevar. Pronto. Agora que a gente tem a imagem principal, a nossa render, agora vamos colocar os elementos secundários na nossa imagem, né? Que é eles que vão trazer todo o charme. Antes da gente colocar os elementos por fora da imagem, que eu iria mostrar a vocês, gostaria de fazer uma coisa que muitos anúncios na GG Max têm, que é um retângulo aqui embaixo com algumas características do produto, como por exemplo a entrega automática, melhor preço, e aqui ao lado às vezes alguns têm, que é do nome do produto. Eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai fazer isso. Eu já fiz aqui um retângulo, eu vou tirar todo o contorno e o detalhe dele aqui ao lado. Pronto, já estou aqui com o retângulo. Eu vou colocar, vou tirar da camada fundo e vou colocar em cima de tudo. Depois a gente organiza. Eu vou vir aqui nesse clipezinho aqui que tem as 4 bordas e eu vou aumentar. E ele vai aumentar automaticamente nas outras, porque está selecionada aqui a opção. Eu vou aumentar mais um pouco. Eu vou deixar nos 111 pixels, eu acho que ficou grande. Então 100 pixels. 100 pixels, não, 100 pixels. Eu vou deixar em 61 pixels, 60 pixels mais ou menos. E aqui está a imagem. Imagem não. E aqui está o retângulo. E agora a gente vai vir aqui em opções de mesclagem. Eu já tenho salvo aqui o padrão, porque eu fiz muitas dessas artes. Eu só ver aqui com a cor que nós vamos utilizar. E aqui está o nosso padrão. Primeiro eu coloquei uma sobreposição de degradê. Caso você queira saber qual é o degradê, é esse aqui da imagem. É o mesmo degradê da ponta. Eu coloquei esse efeito aqui para dar ao meio, no centro. E o ângulo ficou no 0, por isso que está assim. E eu coloquei o mesmo degradê. Coloquei um degradê mais claro, mas no mesmo tom de cor, nas bordas. E do lado externo, é claro. E ficou muito interessante. Está aí a configuração, caso você queira pegar. Eu vou diminuir aqui um pouco, aumentar um pouco. Ficou interessante. Agora no fundo, eu quero que o fundo combine um pouco com esse retângulo de cor. E eu vou mudar aqui, eu vou em matinho e saturação, que é o Ctrl mais U que você vai clicar. Aí você vai vir aqui em colorir, para mudar a cor. Vai aparecer um conta-gotas. E você vai clicar na área que você quer um tom de cor. No caso é esse, eu não sei porque não está indo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui mais ou menos no tom. Eu vou aumentar a saturação. Mais um pouquinho para cá. Aqui foi o tom mais parecido que eu consegui. Pronto, a gente já tem o fundo da nossa cor. Caso você pegar um fundo na cor vermelho e quiser trocar para azul, é só você fazer isso. Ctrl U no mato de saturação, você vai clicar em colorir, com a agulha você muda a cor. Voltando aqui, a gente já tem nossa imagem. Eu vou converter em objeto inteligente. Aqui no nosso objeto inteligente eu vou clicar na ferramenta texto, T, e aqui eu vou colocar um texto. Eu vou colocar na cor branca. Eu vou colocar melhor preço. Pode colocar o texto que você quiser, entrega automática,
qualquer texto que for essencial no seu anúncio. Vou diminuir um pouquinho. Melhor preço. Vou aumentar a altura dele. Deixar ele um pouco esticado, fica mais. Eu coloquei alguns efeitos aqui, ficou muito mais esteticamente bonito. E eu vou mostrar a configuração para vocês. O traçado eu coloquei em um externo. Você pode tirar um print aí colocando no seu. O degradê eu deixei o mesmo. Eu só deixei essa ponta aqui um pouco mais acinzentada. Eu coloquei um brilho externo também. E coloquei essa sombra projetada no nosso tom de ciano. Ficou muito mais interessante do que a gente colocar o mesmo estilo de texto do texto de destaque, né, do Contos e Blocos Fluidos. Então agora eu vou aumentar um pouco o tamanho. E eu acho que vai ficar mais interessante se eu diminuir um pouco também o tamanho do texto. Mas vou diminuir o tamanho dele. Vou colocar a anterior que a gente está utilizando, quer dizer, o estilo dela. Pronto, eu vou vir aqui em alinhar tanto ao meio quanto ao meio horizontal e verticalmente. Ficou bem interessante. Agora eu vou vir aqui um pouquinho a imagem. Então eu resolvi diminuir um pouco o tamanho, vou aumentar um pouco a largura e agora eu vou colocar o efeito de 3D. Eu vou clicar aqui na ponta, perspectiva, vou clicar aqui nessa ponta, vou deixar no normal, eu vou puxar um pouco aqui, 1,7, pra cá, pra cá, é muito do seu gosto pessoal, entendeu? E do que fica bom para você. E pronto. Agora eu vou esticar a largura. Vou deixar mais ou menos assim. Está interessante. Esse retângulo que eu fiz ficou um pouco grande. Depois você pode deixar o tamanho médio. Deixei bastante grande. Pronto. Eu deixei bastante grande, então você pode colocar um retângulo pequeno. Eu vou fazer o mesmo com o outro lado. Do retângulo. Então, voltando, eu fiz esse novo botão, como vocês podem ver. Eu coloquei também uma sombra nesse daqui, que eu vou já consertar aqui, porque ficou muito forte. E aí, eu aumentei também um pouquinho o tamanho do texto, deixei mais esticado. Nesse daqui eu fiz a mesma coisa, do estilo de camada desse, só coloquei uma sombra projetada no fundo, e ficou muito mais interessante, ficou muito bonito mesmo. Esses dois que eu coloquei, eu vou aumentar bastante o tamanho dele, eu quero colocar bem esticado. Vou colocar mais ou menos aqui. E agora eu vou mudar na rotação. Nessa rotação. Pronto, ficou bem interessante aqui. Pronto, a gente já tem agora os textos, todos os textos. A gente já pode ir para a parte dos elementos. Mas antes eu quero colocar um efeito que muitos anúncios têm, que é das ondas ao lado, na arte. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um Ctrl V, Ctrl J no fundo. Eu vou puxar ele lá para cima de todas as camadas. Eu vou converter ele em objeto inteligente novamente. Então, nenhum dos modos de mesclagem ficou interessante. O modo com que ele se mescla na camada, porque o fundo e as imagens não ficou muito bom. Então vou fazer um macetezinho aqui. Vou fazer o seguinte. Vou dar uma máscara, colocar uma máscara de camada. A gente vai dar um Ctrl I para ocultar a máscara. E agora a gente vai vir aqui com a brush. Vou dar aqui um caps para ela ficar visível. A gente vai diminuir a dureza dela. Aqui. É para diminuir o tamanho. Para cima é a dureza. Vou deixar mais ou menos nesse tamanho, vou diminuir o zoom. E agora a gente vai dar uns pingos aqui de intensidade no efeito. A gente pegou lá. Dependendo do fundo, se for um fundo totalmente só esse efeito de wave e o fundo preto, o modo de mesclagem vai pegar mais rapidamente.
adicionar algum modo bom. Vou colocar aqui esse efeito assim. Depois a gente vai remover algumas partes dele, porque ficou algumas partes que a gente não quer. Aqui, ó. Vou diminuir o tamanho. Eu vou dar um X aqui para mudar a cor no seletor de cores. O branco, na máscara de camadas, ele serve para revelar a imagem. E o preto, ele serve para ocultar ela, para apagá-la. Já que a gente está utilizando o preto, a gente apagar essas partes que a gente não quer na imagem. Na máscara. Vou apagar mais ou menos até aqui. E eu vou apagando todas as partes que eu não quero os efeitos. Agora nas bordas eu posso deixar porque fica até um pouco elegante. Eu vou apagar um pouquinho aqui. Apagando assim de leve. E não tira o efeito. Agora eu vou limpar um pouquinho aqui nesse texto. E depois eu posso colocar nas partes que eu desejo revelar. Pronto. A gente já tem agora o esboço da arte. Quase pronto. Você pode fazer outro estilo, eu vou ajeitar um pouco o texto ainda. E agora, falta a gente posicionar os elementos da nossa imagem. Eu coloquei aqui alguns elementos e eu vou colocar eles agora. Essas frutas. Eu vou colocar uma aqui em cima. Essa daqui eu vou colocar nessa ponta. Interessante. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dela. E vou dar um concluído. Lembre-se de deixar esse efeito aqui nas ondas por cima de todos. A imagem já está em objeto inteligente. Vou colocar aqui em cima mais ou menos. Para não tampar também tanto o texto. Vou vir aqui em desfoque. Em filtro. Desfoque. E vim em desfoque de movimento. E a gente vai dar um desfoque de movimento. A gente pode ajustar o ângulo. Vou colocar um ângulo mais ou menos assim. O desfoque está muito forte. A distância dele. Eu vou colocar uns 5. Interessante. 5 ficou interessante. Eu vou dar um OK. Pronto, a gente já posicionou um dos nossos elementos. Eu vou fazer isso com todos os elementos da imagem. Eu coloquei todos os elementos da imagem. Você coloca os elementos de acordo com como você achar melhor. Ficou muito bonito, muito interessante. Eu coloquei também um desfoque de movimento, fiz com todos eles. E bora lá, né? Agora que eu já coloquei os elementos, eu vou colocar alguns efeitos, overlays. Esse é meu pack de design. Em breve eu vou estar lançando ele. Eu vou lançar uma versão paga e uma versão gratuita. E lá vai ter bastantes efeitos. Eu venho aqui, por exemplo, em pack para thumbnails. Eu vou copiar algum efeito. Por exemplo, esses flares aqui que eu achei muito interessante. Eu vou copiar e vou jogar aqui em cima. Eu vou dar um Ctrl concluído. Eu vou vir aqui no Ctrl U, colorir. E ele já pegou aqui a cor. Eu vou colocar aqui um modo de mesclagem. Esse aqui ficou bastante interessante. Deixa eu ver se o outro ficou melhor. Eu coloquei em subexposição linear, adicionar. E pronto, eu vou só aumentar um pouquinho o tamanho dele. Vou colocar ele em toda a tela. Pronto, já coloquei aqui os nossos flares. E vou colocar alguns efeitos a mais também. Então, eu encontrei aqui um fundo relacionado. Pra gente colocar lá no fundo, só para um efeito mesmo aqui, perto do GG Max. Eu vou dar um Ctrl T. Vou aumentar a largura dele. Vou colocar mais ou menos assim. Pra cá. Parece interessante. Então, Ctrl U. Vou dar aqui os tons de cores. Vou diminuir a opacidade. Vou deixar bem baixo. Só para dar aquele efeito de fundo. Pronto, ficou bem interessante esse efeito. E agora eu vou organizar todas essas camadas aqui de imagens. Pronto,
Tudo organizado, agora a gente já pode partir para a parte final dos ajustes. Eu vou ajustar aqui essa imagem, esse texto, na verdade, eu vou colocar mais assim para cima, mais alinhado. Pronto. Interessante. Vou alinhar o outro. Pronto. Aqui está o texto e eu vou ajustar também essa barrinha de baixo. Não, a outra. Aqui. Vou colocar mais para cá. Um pouquinho de largura e puxar. E pronto. Já estamos aqui com a nossa arte quase pronta. A única parte que falta é a gente dar o filtro do Camera Raw. A gente vai segurar o Shift e vai selecionar tudo. Vamos colocar banner GG Max. Pronto, eu vou dar um Ctrl J agora para ele duplicar a camada. Ele duplicou, eu vou converter em um objeto inteligente. Pronto, já estamos aqui com a nossa arte. Agora, para a gente finalizar, a gente vai vir aqui em filtro do Camera Raw. A gente vai fazer os ajustes finais da imagem. A gente pode aumentar a exposição, o contraste, os realces, e é isso que eu vou fazer. O Camera Raw varia muito do seu gosto, como você vai querer a imagem final. Então eu vou fazer as minhas configurações e dependendo do seu caso, vai ser diferente do meu, as configurações de cores, imagens, etc. Mas o Camera Raw ele dá aquele tchan na sua imagem. Então fica aí a timelapse. E pronto, pessoal, eu já fiz o filtro do Camera Raw aqui, nessa imagem, já coloquei as minhas configurações e ficou muito bonita essa arte. Agora a gente vem aqui em Ctrl, você vai usar esse atalho, Ctrl, Alt, Shift, S, vai aparecer aqui um pop-up salvar para web. Aqui você vai colocar a pré-definição JPG, você vai colocar na qualidade máxima, otimizado, e o tamanho da imagem. Se você quiser, você pode mudar aqui também para conservar a proporção da imagem. Caso você feche o tamanho errado, você consegue também mudar. Agora a gente vem aqui e clica em salvar. E aí vai salvar na sua biblioteca a imagem. Não se esqueça de dar Ctrl S enquanto você está utilizando fazendo as artes. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o primeiro vídeo tutorial desse canal. Se a qualidade ficou um pouco ruim ou se deu algum problema, me desculpem aí. Eu quero que vocês se inscrevam nesse canal. Eu vou começar a postar vídeos com mais frequência. Eu agradeço por você ter assistido. Muito obrigado e até o próximo vídeo.